Você sabia que sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, ESG, são oportunidades de negócios para as empresas e vai muito além da obrigação legal? Opa, saber agora então. Então vamos junto nessa. Vamos lá, depois da vinheta. Pronto. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um Para e Ponto. Sim, o lugar onde gente e meio ambiente se encontram. Flavião, como é que você tá, cara? Tudo em paz contigo. Tudo belezinha também, né? Então vamos nessa. Estamos nessa para mais um episódio aqui do nosso podcast. Mas antes, claro, se inscreva no nosso canal se você ainda não o fez. Acione o sininho aí da rede social, assim você não perde nenhum episódio, nenhum comentário, nenhuma discussão bacana que a gente tem tido aqui no nosso programa, todas as quartas-feiras às 17 horas. Hoje o papo muito interessante aqui pra gente, que é para falar um pouco sobre o que está envolvido aí na legislação ambiental. E para isso a gente traz uma super especialista no assunto, que é a Glaucia Savin, advogada aí, especialista em legislação ambiental e um monte de outras coisas que ela vai contar pra gente, né, Flávio? Glaucia, muito bem-vinda. Super obrigada, estou super feliz de estar aqui com vocês, a primeira atividade do ano, afinal de contas, com o Flávio, Fernando, obrigada, Marina aqui, né, dando um suporte para nós. Muito obrigada pelo papo. Legal, Glaucia. E começa explicando para a gente aí como que é esse mundo de legislação ambiental. Para a gente que está de fora e não é tão especialista assim, parece que é uma coisa muito complexa, muito difícil, que está sempre em discussão, muitos embates. É por aí mesmo? É complexo, né? Uhum. Porque a questão ambiental ela tem muitas vertentes, né? Então, quando a gente trabalha com direito ambiental, que é o meu caso, a gente aprende que a gente não pode se fechar na nossa caixinha e a gente tem que conversar com um geólogo como o Flávio, né? A gente tem que conversar com um engenheiro, com um jornalista como você, né? A gente tem que conversar com um químico, a gente tem que conversar com pessoas de outros saberes, porque a área de meio ambiente ela é multidisciplinar. Você não consegue enxergar só por um foco. Então, como ele é complexo, né? É uma questão que envolve vários saberes, várias disciplinas. Você tem aí um emaranhado, né, de legislação e você nunca vai ter um dono disso, né? Até porque para você, quando você vai, por exemplo, fazer uma norma ambiental, eu trabalhei no CONAMA por 10 anos. Então, quando você vai fazer uma norma, por exemplo, a qualidade de água, né, que é uma coisa que todo mundo entende, você precisa de químicos, de biólogos, você precisa de geólogos, você precisa de uma série de profissionais e você, como advogado, tem que ter a humildade de compreender o que eles estão falando para conseguir escrever alguma coisa que as pessoas entendam, né? Nem sempre as pessoas vão entender, essas normas costumam ser muito técnicas, mas para poder trabalhar nessa área, eu tive que me especializar em gestão para conseguir ler um laudo, né? Para conseguir ler uma planta e para conseguir entender o que todos esses caras falavam para mim e não ficar ali boiando. Então, não é fácil mesmo, né? E o Brasil, claro, antes do tsunami, né? Agora a gente está voltando à normalidade, a gente tinha uma das legislações ambientais mais avançadas do mundo, a gente sempre se orgulhou disso no Brasil. A gente sempre teve aí um arcabouço robusto ambiental, mas a gente viu, né, as fragilidades, porque a gente teve aí, vou falar, hackers que descobriram, né, aquelas falhas no nosso sistema e foram desmobilizando as estruturas de comando e controle que a gente tinha, né, em prejuízo, claro, de toda a sociedade, porque o meio ambiente ele é um patrimônio de todos nós, né, o que a gente chama de um bem difuso. Ele não é meu, não é seu, ele é de todos nós. A gente compartilha esse bem, inclusive com aqueles que ainda não nasceram, né? Então a gente tem que ter um cuidado especial com isso. A gente tem um usufruto desses bens, né? A gente não tem, né, a propriedade deles. Então, não é fácil trabalhar nessa área, ainda mais porque tem atualização toda hora, tem demandas, né? Agora a gente tem novas demandas de um mercado internacional que está se regulando, né, para atender novas exigências. Então, a gente tem que estar sempre em atualização, né? Mas eu acho que agora a coisa está voltando para o rumo, né? Ontem a gente teve, graças a Deus, um revogaço, né? Então a gente já começou a colocar aí as coisas nos trilhos de novo. Eu estou bastante otimista, né, com as novas perspectivas para esses anos.
Tá vendo? Ainda bem que tem gente como a Glaucia para decifrar os laudos que vocês ficam escrevendo, tudo técnico lá, né? Tá vendo? Tá vendo? Ela é arqueóloga. É. A Glaucia é uma advogada que conversa muito com geólogos, por exemplo. Os geólogos te adoram por conta disso, né? E eu sou um geólogo que gosta de conversar com advogados. Eu gosto de aprender. O Flávio é super didático, ele ensina tudo direitinho. Olha ele aí. usa figuras de linguagem que ajudam a gente a entender. Então, eu vou bem com ele aí. Tá me ensinando aqui todo dia também, né, Flávio? Não, eu tô tentando. Não, tô aprendendo, mas ensinando. Mas e é até nessa linha, por ser um geólogo que fala com advogados, você já respondeu uma primeira pergunta, que é que o arcabouço jurídico brasileiro tinha fama de ser abrangente, de ser completo, etc, etc. Mas a minha dúvida é a seguinte: ultimamente, a Constituição é de 88, né? Sim. E muita coisa aconteceu de lá para cá, e principalmente internet, ESG surgindo, a questão ambiental aparecendo cada vez mais forte. A legislação consegue acompanhar? E quem não é? Quem precisa falar com lei, fala contigo, ok. Mas quem é empresário, quem quer entrar na área de sustentabilidade e tudo mais, tem essa segurança jurídica na nova legislação para pagamento de serviços ambientais, para crédito de carbono, enfim, para essas novas coisas, demandas que estão aparecendo na sociedade, a legislação acompanha tudo isso? A legislação, por natureza, né? O direito, ele é sempre a última etapa de um processo de mudança. Né? Ele nunca é a primeira. O direito, ele nunca é precursor. A gente está sempre atrás de tudo, né? E até porque ele vai estabelecer, ele vai engessar determinados comportamentos, né? Então, o direito, ele é sempre a última fronteira de tudo. Então, a inovação vem primeiro, né? A mudança de comportamento e de cultura vem primeiro, e o direito vai ser informado depois. Isso num regime democrático. Num regime totalitário, não. O direito vem antes e tenta impor determinadas culturas ou determinados comportamentos. Então, numa sociedade democrática, né, o direito ele tem que ser sempre o último. Né? Então, vem, né, as demandas, vem as exigências, aí tem um processo de maturação até que a norma ela possa surgir desse processo. Então, porque ela tem que surgir de um processo de acomodação de algumas forças, e ela tem que surgir, né, de um diálogo com a sociedade, né, com os representantes do povo, ouvindo isso em tese, né, como deve acontecer. Uhum. Né? Então, o direito está sempre atrasado? Tá, mas essa é a característica mesmo do direito. Né? Vou dar um exemplo da informatização, né, nos tribunais. Os tribunais, acho que foram os últimos, né, as últimas instituições a acolherem o processo de informatização e digitalização. Quando eu comecei a trabalhar, a gente ainda costurava os processos com umas agulhas grandes assim e barbante, né? Então, se fazia os furos, e eu ainda trabalhei no tribunal, então a gente costurava os processos. Cada vez que chegava uma folha, você tinha que costurar, ainda colocar um reforçozinho ali no furinho, né? Lembra, tinha uns adesivinhos com furinho que você colocava de reforço para não estourar a folha. Então, o direito ele vem sempre no final. Né? Já é um estágio de amadurecimento de uma demanda social. Ele tem que ser um reflexo da sociedade. Então, o direito ele não pode ser imposto. O direito ele tem que ser essa última trincheira mesmo, depois que as coisas estão consolidadas, que a mudança na sociedade aconteceu, que tem um anseio, aí você consolida por meio de uma norma. Aí sim, essa norma adquire, né, legitimidade. Quando a gente fala assim, a norma pegou. Por que tem norma que pega e norma que não pega? Uhum. Né? Exatamente porque a sociedade está ou não preparada para aquela mudança. Quando o direito escuta a sociedade, a norma pega. Né? Aí a gente tem, né, a consolidação dessa mudança, e aí você dá segurança jurídica para as pessoas de que, olha, a gente mudou para esse lado, agora a gente é assim, a gente agora aceita determinados comportamentos. Legal. Né? Quando o direito vem antes, a norma ou não pega, ou então vai todo mundo para a cadeia. Uhum. Agora você comentou uma coisa que até me chamou a atenção, que a legislação brasileira é uma das mais completas nesse sentido ambiental. Mas o quanto disso se cumpre, na verdade, né? Então, acho que tem uma diferença, só o pessoal ter uma ideia, né? Pra gente não achar que a gente tá tudo certo, tudo bem, que a legislação basta. Mas muito, acho que não é cumprido. Né? Muito não é cumprido, e a gente sabe disso pelo número de autuações que os órgãos aplicam, né? Que é gigantesco. Em outros países não é assim, até porque a nossa cultura, né? É uma cultura de descomprometimento com a norma. A gente não liga muito, né? A gente atravessa fora da faixa, passa sinal vermelho. Então, a gente tem essa cultura de
que dá para dar um jeitinho, Sim. e não é assim que as coisas funcionam. Não é bom que as coisas funcionem assim, porque quando a gente está trabalhando com a questão ambiental, a gente está trabalhando exatamente com um patrimônio que não é só meu, não é só seu, né? Então não dá para ficar aí transigindo com um jeitinho e dar né, a forma que alguém quer. E então isso é difícil. E a gente teve, né, no Brasil, acho que todo mundo acompanhou, um desmantelamento dos órgãos de controle, né? A gente viu faltar dinheiro para fiscalização e, inclusive, alteração na própria legislação de imposição de multas para dificultar, né, a imposição de sanção àqueles que são os ofensores do meio ambiente. Isso agora acho que vai voltar e a promessa, né, desse novo governo, inclusive, pelo que eu vi do pessoal de transição, é de que vão ser adotados, inclusive, drones e imagens de satélite para fazer a fiscalização em áreas de difícil acesso, como acontece na Amazônia. Isso é importante porque eu trabalho nessa área há muitos anos e, quando eu comecei, há uns 30 anos atrás, né, na Procuradoria do Município, eu trabalhei na área de mananciais. E era complicado, porque a gente não tinha drone, não tinha nada disso, era Jeep mesmo, né? E não era fácil de chegar nos lugares. Então, o que acontecia? A gente passava na estradinha, né? As árvores estavam ali, só que o miolo não. Então, os loteadores clandestinos, e o Natalini falou um pouco disso no programa que ele teve aqui, né? Eles desmatavam o miolo, o fiscal passava pela estrada, via tudo bonito e não sabia ali que o meinho estava totalmente devastado, né? Então, a gente tem uma dificuldade, claro, porque os ofensores, eles têm muita criatividade, né? E mais criatividade do que os legisladores. Então, a gente... Na verdade, as pessoas de boa fé, às vezes, elas têm um pouco de dificuldade, né, em imaginar tudo aquilo que os bandidos são capazes de fazer. Então, às vezes, você não consegue, a legislação não consegue, né, imaginar tudo aquilo que alguém pode fazer de errado. Né? Isso acontece em todas as áreas da nossa vida, não é só na área ambiental. Né? E aí você precisa realmente ter esse tipo de atuação. Mas eu acho que mais importante, né, do que comando e controle, que é quando você tem ali o fiscal na tua porta, né, é a gente ter mudança de cultura. E então eu acho que isso é que faz com que as pessoas acabem cumprindo a lei, que é o que acontece em outros países. Né? As pessoas cumprem a lei porque elas acham que é importante, né, preservar aquele determinado bem. E aí eu tenho fé, né, nas futuras gerações, porque eu vejo que a gente tem uma moçada aí que é muito mais engajada do que a minha geração foi, talvez a de vocês, né? E acho que a gente tem aí um pessoal que está se mobilizando para essas pautas, e aí eu fico feliz, porque eu vejo que a gente que vai fazer a diferença, né, vai fazer muito mais do que nós fizemos. Então, acredito que essa é uma parte, e a outra parte é o bolso, como o Flávio falou, né? A gente tem as pautas de ESG, e, para quem não sabe, né, ESG é um acrônimo, né, que significa meio ambiente, sociedade e governança. E agora as empresas descobriram a sustentabilidade, né? Que a sustentabilidade não existisse, né? Porque essa sigla ela existe desde 2004, quando Kofi Annan presidia a ONU. Ele trouxe, né, esse acrônimo para uma reunião, no lançamento de uma publicação, com vários CEOs de vários países. Então, nasceu ali, quando ele lançou o Pacto Global. Né? E a gente vê, né, que de 2004 para cá, só recentemente, né, essa sigla entrou no jargão aí das empresas, porque finalmente o que mudou, né? O que mudou é que as empresas acabaram entendendo que o risco ambiental é um risco para o negócio. Né? Então, a sustentabilidade... Perigo para o bolso deles, né? Isso. É um risco, exatamente, para a saúde do negócio. Então, agora, essas pautas ESG, elas entraram, né, dentro ali da preocupação dos empresários, porque eles perceberam que tem alguns riscos que não dá para correr, principalmente com a questão das mudanças climáticas, em que a gente vai vendo, por exemplo, seguradoras, né, que já estão preocupadas, né, sobre áreas que vão ser inundadas, ou então com essas mudanças extremas, né, do clima. Então, você vai ter áreas que não vão mais ser agricultáveis.
Ou áreas que hoje não são aproveitáveis que vão vir a ser, mas as seguradoras elas estão atentas a isso, porque isso pode significar um prejuízo muito grande no futuro. E as empresas também, a gente vê os investidores, e esses sim é que estão fazendo diferença, né? Porque onde é que eles vão aportar dinheiro? Eles vão aportar dinheiro em quem mostrar que não vai apresentar esses riscos, né? Que não tem essas condutas, né? Que são deletérias para a saúde empresarial. Então, isso também é uma mudança, eu acho. Então, a gente tem aí, né, alguns fatores que estão trazendo muita mudança. Acho que essas demandas, né, das novas gerações, eu acho que são importantes, porque são os novos consumidores, né, são os novos influencers. Então, a gente tem aí gente que pode mexer nesse mercado, mas a gente também tem, de outro lado, né, essa demanda dos investidores, que não são bobos e que já perceberam que o risco climático pode impactar os negócios. Recentemente eu vi uma entrevista do Fernando Gabeira que estava dizendo que ele acha que vai além de uma questão geracional, até porque a própria geração é diversa, né? Tá aqui a gente para, né, meu cabelo branco eu continuo acreditando. O meu não, tá vendo? Mas continuamos acreditando nessas... Mas você vê que é interessante, né, Flávio? Os papos que a gente tem tido aqui no Para e Ponto, a gente sempre volta nessa parte da cultura, da educação das pessoas. Porque é só assim que muda mesmo. Não adianta você colocar um monte de lei, isso não vai adiantar. Ainda mais num país como a própria Glaucia falou, que a gente não respeita um semáforo. Exatamente. E até por isso, eu queria emendar uma coisa que você falou. Você falou que, até porque teve um movimento recente no final de 2022, até dos próprios investidores que estavam fomentando isso, alguns deles começaram com uma publicação no The Economist, tentando reverter um pouquinho esse jogo, dando uma freada nesse jogo, que parece que não pegou muito. Não pegou. E daí vem a importância das empresas enxergarem, além da questão de ser um fator econômico, que é fundamental e importante, a gente sempre discute isso, não tem sustentabilidade que né, que se sustente sem a perna econômica da história. Você tem percebido, você trabalha direto com as empresas, enfim, é super reconhecida pela sua atuação empresarial. Você tem percebido mudança de mentalidade nas empresas? Ou a questão econômica ainda é a que puxa esse trem? Na verdade, assim, são mudanças difíceis de acontecer. Não sei se vocês chegaram a ver, mas no final agora do ano, até a ABNT, ela lançou uma norma, né, para ver a implementação de ESG, né? Porque todo mundo sabe, né, as normas, a gente tem vários indicadores, né, e esses indicadores eles medem coisas diferentes ou dão pesos diferentes para as mesmas coisas. Então a ABNT resolveu dar uma consolidada, vamos dizer assim. E aí, o que eu achei interessante da norma, que não tem nada assim de muito novo para a gente que está trabalhando nisso, o Flávio sabe, mas eu achei interessante que eles trouxeram vamos dizer, um rol, né, de 5 estágios das empresas. Então, a gente tem aquela empresa ainda que está num estágio que eles chamam de elementar. Eu achei bastante boa essa definição, né, que é a empresa que só cumpre a lei. Então, eles cumprem o que está ali para não fechar e vão cumprindo e olhe lá, né, que é o que a gente tem, uma grande parte, principalmente de empresas menores, elas ainda estão nesse estágio. Depois a gente tem um estágio que seria de não integração ainda. Então ele começa a cumprir, mas são coisas pontuais aqui ou ali em que as ações ainda não têm um arcabouço. Então o cara vai fazer reuso da água, mas ele não faz a reciclagem do papel. Então ele vai fazendo algumas ações pontuais, muitas vezes sem uma área conversar com a outra, não integrando a empresa inteira, ou então numa parte, num setor da empresa e não em todo. E aí vai. Depois você tem um estágio que ele chama de gerencial, né, que é quando você já tem alguém tomando conta desse processo, né, e aí você começa a ter a mudança de cultura. Né? Então você tem que identificar. Então já tem alguém que está ali incumbido, né, dessa mudança, e aí isso já começa a ter uma atividade sinérgica, né, dentro da própria companhia, em que todo mundo está assim preocupado em atender determinadas metas, né, de acordo com a matriz de cada um, lógico. Já há um processo a ser monitorado, acompanhado. Isso, acompanhado. Aí você já começa a ter indicadores, você já começa a ter até uma auditoria para avaliar e tal. Depois você passa
passa, né, para um outro estágio que é estratégico. Então, a companhia ela passa a se comportar de uma outra maneira diante do mercado e ela começa a entender que esses investimentos, né, em ESG, eles são estratégicos, eles melhoram a imagem da companhia, eles melhoram o bem-estar dos funcionários, eles melhoram a relação com a comunidade no entorno. Então, ele começa a enxergar, né, como é que ele consegue, inclusive, ganhar pontos através dessas ações que eles começam a adotar. Né? É quando o financeiro, o econômico, passa a ser consequência das ações e não objetivo das ações. Isso, que é quando essas ações não são só despesa, né? O cara não coloca no Excel, ele começa a entender que a empresa funciona de uma outra maneira, né? E aí não tem mais só o cara do Excel ali, vendo quanto é que você está gastando naquela ação, quanto que você vai gastar para o reuso, quanto que você... Né? É quando você consegue entender que isso traz benefício, né, para a própria imagem, inclusive para o licenciamento, para o relacionamento com os órgãos de controle, porque você está mudando o mindset da companhia, né? Então, mesmo os funcionários, eles começam a entender que determinadas práticas você não adota mais, né? Você não coloca mais fogo no canavial, né? Então, você começa a entender como é que as coisas funcionam e a cabeça das pessoas muda. E aí você tem um último estágio, que é o de transformação, né? É quando, então, a empresa ela consegue agir para fora, não só para dentro, né? Mas ela consegue também influenciar aí o entorno, ela consegue influenciar inclusive a cadeia, né, produtiva. Então ela só vai comprar insumos de alguém que também, né, esteja adotando práticas ambientais corretas, práticas sociais, né? Ela não vai comprar nada que provenha de trabalho escravo. Então, e aí ela também vai gerar um benefício para o entorno onde ela está inserida. Então, aí você começa a ter esse papel transformador, né, da empresa que adota o ESG. Então, a gente tem, né, na minha experiência, o que eu vejo é que a gente tem empresas em vários desses estágios. Né? E, é claro, depende de quanto investimento, isso não é só investimento financeiro, mas investimento de tempo e de energia, né? Também essas empresas estão dispostas a investir nessa transformação. Porque sem a transformação cultural, né, você não consegue, né, explicar para o funcionário ali na ponta por que não adianta ele fazer aquela economia mesquinha, né, para gerar um determinado benefício, se isso vai gerar uma externalidade. Né? Então, eu não posso ter... a externalidade, né, quer dizer, o mal que eu provoco, né, na minha produção, ela não pode se reverter em lucro. Perfeito. Então, eu acho que é esse o grande... Né? Eu não posso premiar com bônus um executivo por ele ter gerado uma externalidade e ter trazido lucro. Então, isso é importante. Né? E quando... Eu tenho uma empresa que é cliente do nosso escritório, que eles têm uma série de métricas, e quando eles são autuados ou quando eles têm uma desconformidade, isso afeta o bônus do executivo que está naquela planta. Isso é ótimo, né? Porque é isso, ele não pode ser remunerado ainda por atuar contra o meio ambiente ou contra a sociedade. Então, e a pessoa tem que entender isso. E, às vezes, o bolso é esse gatilho que vai fazer com que algumas consciências sejam despertas. Claro, no final das contas, a empresa tem que ser lucrativa. Sim, claro. E essas ações... Só que o lucro tem que, para ir numa palavra da moda, tem que ter propósito, né? Não é só propósito, né? É a questão de você não fazer o mal. Claro. Né? Claro. Pelo amor de Deus. Né? Tá do lado certo da história, né? Não é? Né? E, Glaucia, tem um setor aí que está mais desenvolvido, você que tem contato com muitas empresas, né? A gente vê muito pessoal da indústria alimentícia querendo fazer bastante propaganda em cima disso, né? Mas, de repente, eu acho que, não sei, se tem mais dificuldade alguém de tecnologia se mostrar sustentável. Como que tem sido isso? Olha, você está falando da área de alimentos, né? A área de agronegócio, né? É impressionante como no Brasil a gente tem uma área de agronegócio bastante sustentável e a gente precisa se orgulhar disso. Uhum. Claro que tem os bandoleiros, né? Como a gente vê, o pessoal que invade a Amazônia, que invade áreas de cerrado e isso... Com isso não dá para a gente concordar, é lógico. Né? Mas tem muito empresário
muito sério, muitas empresas sérias trabalhando firme, né, nessa questão e, inclusive, trabalhando a cadeia produtiva, que eu acho que é um estágio bastante já maduro, né, dessa questão da sustentabilidade. Então, você não implementar só dentro de casa, mas você não permitir que entre, né, na tua produção, na cadeia de fornecedores na tua também. cadeia de fornecedores. E então, eles vão acompanhando isso e vão exigindo essas melhores práticas também da sua cadeia. O que vai ao encontro, né, das últimas diretivas da Comunidade Econômica Europeia, né, que manda analisar toda a cadeia de produção. Então, a gente não vai conseguir exportar. Isso é importante no Brasil a gente entender, que se a gente não prestar atenção a esse tipo de barreira verde, né, a gente só vai conseguir exportar para mercados de segunda linha. Né? Então, se a gente quer exportar para mercados que pagam bem pelo nosso produto, né, e que remuneram bem um produto que é de boa qualidade, a gente tem que adotar essas práticas para a gente ter a valorização do nosso produto. Se a gente não tiver como comprovar que a gente adotou práticas sustentáveis, a gente vai conseguir vender para um mercado de segunda linha que vai pagar menos, que é o mercado árabe. Né? Então, e aí a nossa remuneração também cai. E o produto, claro, a balança se ressente disso. Então, é lucrativo. O meio ambiente, eu tinha um amigo na CNI que falava que meio ambiente é oportunidade de negócio. E é. Né? Então, a gente tem que entender que, sim, é uma oportunidade de crescimento que a gente tem, de valorização do produto, valorização da cadeia produtiva, valorização dos trabalhadores que estão ali na outra ponta. Né? Então, valorização do ciclo de vida do produto. Né? Então, inclusive, eu consigo, às vezes, baratear o meu próprio processo. Então, essa lição de casa, né, ela é árdua muitas vezes, mas ela vale a pena, né, porque coloca a indústria num outro patamar. Agora, invariavelmente e até naturalmente, sempre que a gente fala da questão de meio ambiente, sustentabilidade e ESG, a gente acaba voltando para a Amazônia, para o Cerrado, para a Mata Atlântica, que, óbvio, são os grandes biomas brasileiros. Mas a gente tem 80% da população vivendo nas cidades, né? E aí, assim, volto para o começo, para a questão da legislação. Assim, a gente tem uma legislação robusta, enfim, abrangente para a questão ambiental, para as matas, etc, etc. E a legislação ambiental para as cidades. E já emendo, aproveitando o assunto, e como é que funciona o meio ambiente nas cidades, né? Onde não tem, entre aspas, não tem floresta, ou pelo menos a gente não enxerga. Ela está nas periferias, mas a gente não encontra dentro das cidades. Como é que esse desenvolvimento sustentável em áreas urbanas, como é que funciona isso? Eu acho a sua pergunta super legal, Flávio, porque, primeiro porque é uma área que eu amo, né? Trabalhei muitos anos na área de urbanismo, na Procuradoria de São Paulo, e a primeira preocupação é quando a gente fez o Código Florestal, quando houve essa reforma do Código Florestal, né? O Brasil é um país continental, então ele teve uma gestão assim por biomas, mas eu acho que a gente poderia ter ido além, né? E a opinião não é minha, é do professor Aziz Absaber, ele disse que com as ferramentas que hoje a gente tem, né, de georreferenciamento e toda a tecnologia que a gente dispõe, a gente poderia ter feito uma gestão por biomas um pouco mais integrada, claro, mas separada, né? Não com tudo junto, misturado, como a gente fez agora. Então, essa é uma das críticas que eu até tenho ao Código Florestal. E a cidade, ela não foi contemplada nisso. Então, ficou assim, como a cidade é o que sobrou da floresta. A cidade não é o que sobrou da floresta. A cidade, ela tem um sistema, né, próprio. Ela é um ecossistema diferenciado, vamos dizer, da Caatinga, da Mata Atlântica. Eu posso ter remanescentes de Mata Atlântica na cidade de São Paulo, mas a cidade de São Paulo não é o que sobrou da Mata Atlântica. Ela é, hoje, né, ela é um ambiente onde moram milhões de pessoas, né, em que a gente precisaria ter um olhar muito especializado em relação a isso. Então, a gente tem um zoneamento, claro, a gente tem um plano diretor, a gente tem um zoneamento, e o que a gente percebe são as agressões a esse meio ambiente urbano. Porque o meio ambiente urbano, diferente do rural, né?
Deixa eu só até abrir um parênteses aqui. A gente fala muito de São Paulo porque a gente está na região, mas isso vale também para cidades na região amazônica, Belém, Pará, Rio de Janeiro, Amazônia, Manaus, desculpa, fugiu ali, Rio de Janeiro, para a região do Centro-Oeste, onde as cidades ocupam o Cerrado. Então a gente tem essa situação em todas as áreas de desenvolvimento urbano. Sim, né? O Rio de Janeiro, por exemplo, se a gente for aplicar o Código Florestal, é uma grande APP. Né? Não sobrou nada, porque tudo é restinga, é morro, né? Então a gente não tem cidade. E aí, o que acontece? Isso não é real. E aí aquela lei que não pega, né? O que eu falei no começo. Quando você cria alguma coisa que está em descompasso com a realidade, é difícil você implementar, aí fica todo mundo de cabelo em pé, mão, né? Eu acho que a gente tem que ser realista. Né? Então, eu lutei a minha vida inteira para proteger a cidade, né? Então, tenho uma história com São Paulo, amo essa cidade, mas lutei a vida inteira né, com a questão de mananciais. E o que a gente percebe? Por que os mananciais foram invadidos? Porque eles perderam a atratividade econômica. A gente fez uma legislação tão restritiva em relação à utilização que eles perderam completamente o valor dessas terras, né, perderam a utilidade e acabaram sendo invadidas pela população de baixa renda. Então, a gente tem ali né, a população que não tinha como adquirir terras naquilo que é a cidade legal, então eles foram e fizeram uma cidade à margem disso, ali, né, e, como eu brinco, fazendo xixi na represa. Então, e isso é a nossa cidade agora. O que nós vamos fazer? Tirar as pessoas de lá? Isso é inviável. Né? Então, a gente tem que agora criar algum sistema para regularizar isso tudo, para dar, inclusive, cidadania, para dar qualidade de vida para as pessoas que estão ali e, claro, preservar o que a gente ainda tem, que é importante. Então, quando a gente fala da cidade, a gente está aqui em São Paulo, por exemplo, com a revisão do plano diretor. O que a gente viu do último plano diretor? A gente viu uma proposta de adensamento né, nas áreas em que tinham mais infraestrutura. Só que o que a gente percebe que aconteceu? A gente percebe que bairros como Pinheiros, o Itaim, onde eu moro, os Jardins, que já tinham uma infraestrutura grande, eles estão perdendo as suas características. A gente está vendo prédios inteiros sendo demolidos né, para a construção de outros ainda maiores, porque a legislação permite que você tenha agora né, apartamentos menores, sem garagem. Então, que são, do ponto de vista imobiliário, até mais atraentes para as construtoras, mas que não necessariamente são bons para a cidade, porque você está tendo não só a descaracterização de bairros inteiros, como você vai ter um adensamento de pessoas ali, né, nesses locais. Outra coisa que eu acho complicado né, é que quando você fala na habitação de interesse social, então tinha nessa legislação no nosso plano diretor, então você incluía as habitações de interesse social né, nas áreas que já têm essa infraestrutura, para as pessoas não terem que morar nas periferias. Né? Ok, só que o que acabou acontecendo? As construtoras desvirtuaram isso tudo. Então, quando a gente pega uma habitação de interesse social em Pinheiros ou em Santo Amaro, né? Então, a Santo Amaro é uma área para habitação de interesse social. Então, a incorporadora não precisa pagar o CEPAC, né, que é o potencial acrescido no terreno, aqueles certificados para que você possa construir. Por quê? Porque é uma habitação de interesse social. Só que aí ela faz um prédio bacaninha, né? Tipo, os estúdios. Então, vocês veem que multiplicaram o número de estúdios na cidade. São cada apartamentos vez menores, muito pequenos, alguns do tamanho de um container. Né? E aí, são habitações de interesse social? Não, estão sendo vendidas para investidores. O prédio ali, que era para sair na Santo Amaro, ele virou para a Rua Baluarte, na Vila Olímpia, que é mais chique, e ficou uma opção bacana para investidor. E onde estão as pessoas que precisavam dessas habitações? Continuam nas periferias, esperando pela moradia. Então, o que eu acho é que o plano diretor tem que olhar para esses lugares, inclusive os lugares mais periféricos, e criar novas centralidades. É isso que eu acho que deveria ser feito na cidade, depois de trabalhar quase 30 anos com isso. Porque é impossível que uma pessoa que mora no Capão Redondo, né, ou que mora, sei lá,
Jardim São Luís, ela tenha que enfrentar 2 horas de condução para vir trabalhar nos jardins. Né? Por quê? Porque a gente não tem empregos de qualidade nesses lugares. Então, a pessoa, vamos dizer, que está lá estudando, um moleque que está estudando, ele vai trabalhar na área de informática. Onde é que você vai encontrar trabalho para ele? Você vai encontrar na Berrine, ou você vai encontrar em alguns lugares até no centro da cidade. Mas o cara tem que se deslocar por 2 horas. E a gente viu na pandemia como isso foi cruel. Né? Porque eram as pessoas que muitas vezes não podiam deixar de trabalhar e tinham que se arriscar por mais de 2 horas no transporte coletivo porque não tem um emprego de qualidade perto de casa. Né? Então, e isso diminui a qualidade de vida dessas pessoas, diminui os investimentos nos lugares onde elas moram, porque se você não tem empresas se estabelecendo ali, se você, né, não tem um comércio, se você não tem dinheiro girando ali, né? Se o dinheiro fica todo concentrado nesse miolinho que a gente tem, né, da Faria Lima, no começo até o fim da Faria Lima, né, que é o que a gente tem, o que a gente acaba acontecendo? Os recursos públicos acabam ficando nesses lugares porque tem demanda, porque, né, são os maiores pagadores de impostos, e essas áreas continuam sendo abandonadas e cada vez mais populosas. Então, eu acho que a gente precisava olhar um pouco mais, né, para essas periferias e criar ali bolsões de riqueza, de desenvolvimento, para que as pessoas possam ficar ali, não tenham que se jogar na condução todos os dias. Claro que vai ter sempre aquele que vai, mas, né, para a gente ter condição para a pessoa morar e trabalhar onde ela vive. Quando a gente fala em cidade de 15 minutos, a gente está falando na cidade de 15 minutos para mim, que moro no Itaim, que faço tudo a pé. Né? Mas, para minha funcionária, né, isso é irreal. Ela não faz nada em 15 minutos no lugar onde ela mora. Você olha no Google, né, não tem nada. Então, não é possível. Então, de que cidade que a gente está falando? Né? A gente está falando da cidade legal ou da cidade de verdade? Né? Então, o plano diretor, eu acho que ele está falhando por conta disso e, infelizmente, a gente está vendo que essa gestão, estou falando da Prefeitura de São Paulo, né? Como a anterior também, eu acho que ela atendeu bastante o interesse do setor imobiliário. Não que não seja um setor legítimo e não que as demandas não tenham que ser atendidas, porque eles também produzem empregos, né? Mas eu acho que a gente tem que ter um certo equilíbrio. Né? Então, como é que a gente ajuda as pessoas? E uma coisa que eu vejo, e aí é o meu amigo Ivan Malho, que fala bastante sobre isso, vocês podem até entrevistá-lo um dia, ele é um cara muito legal, ele sempre defendeu, né, que a gente tenha avaliação ambiental estratégica para planos. Então, a gente vê que o plano diretor ele não é avaliado. Né? Então, qual é o impacto se eu implementar esse plano diretor aqui? Se eu fizer uma avaliação ambiental, se eu fizer tudo que está escrito nele, se eu implementar tudo que ele me permite, como é que a cidade fica? Né? A gente não faz isso. Então, o que aconteceu? O último plano diretor, exatamente pela ausência de uma avaliação ambiental estratégica, ele previa alguns polos, né, de centralidades. Então, em volta de estações de metrô, de estações de trem, assim, lateralmente as vias de maior fluxo, né? E aí, um dia a gente fez esse exercício de brincadeira na Procuradoria, a gente pegou um compasso e a gente foi traçando ali, né, os círculos de 500 metros em volta das estações de metrô, essas vias e tal, a cidade toda. Então, se adensar tudo aquilo que o plano permite, a gente vai ter um adensamento que a cidade não comporta, porque eu não tenho distribuição de energia para isso tudo. Pinheiros, onde fica meu escritório, por exemplo, chove um pouquinho, a energia cai. Né? A gente vai colocar painel solar para acabar com essa história. Porque vira e mexe, quando chove e tal, a gente fica sem luz. Então, se você vai colocando mais e mais gente, você tem uma demanda maior, você tem que suprir as necessidades dessas pessoas e a cidade não comporta isso. E do ponto de vista que você falou da oportunidade que traz o ESG, esse é um ponto, inclusive, eu tenho participado a gente participa de vários casos que existem confrontos, né? E eu falo, em alguns deles eu digo que, às vezes, não no mérito, mas na forma, a briga é equivocada. Porque um fica tentando brigar para barrar o empreendimento e o outro fica brigando para colocar o empreendimento a fórceps. E aí, invariavelmente, nessa condição, partindo do pressuposto que ninguém está fazendo nada contra a lei,
o poder econômico acaba vencendo, porque demora um tempo, mas ele acaba conseguindo colocar, porque, enfim, passa por todas as etapas de recurso. Mas seria uma boa oportunidade para que houvesse um consenso, uma conversa, e que o empreendimento trouxesse como oportunidade benefícios para aquela área. Até porque, se eu demolir um prédio inteiro para colocar outro lugar, que esse outro traga mais infraestrutura sustentável, traga a questão da energia já incorporada, do esgoto, área permeável, enfim, melhore a vizinhança, dê oportunidade de emprego para as pessoas que moram lá. Essa não é uma oportunidade, as empresas não... Combinar melhor esse jogo antes, né? Eu estou falando as empresas, eu nem duvido que já existam empresas que já estão trabalhando nessa frente, né? Não estou reinventando a roda aqui. Mas você não enxerga dessa forma? De novo, é uma oportunidade que se apresenta para as empresas? É uma oportunidade, sem dúvida, Flávio. A gente tem prédios, por exemplo, a gente tem lá Faria Lima, né? O Birman 32, que é exatamente isso, que tem a baleia. Então, ele criou um espaço público ali de fruição. Então, as pessoas estão ocupando esse espaço. Negócio bacana, né? E ele tem todo um apelo ambiental, né? E de sustentabilidade. Estou falando disso porque o Rafael Birman é um cara que é muito amigo e querido. O Shopping Eldorado desenvolveu lá em toda cima, a questão da Isso. parte... Enfim, a gente tem várias iniciativas, né, bacanas nesse sentido. Mas, como ferramenta, a gente teria um relatório de impacto de vizinhança. Né? Isso, que acabou se desvirtuando na cidade de São Paulo. A gente tinha essa ferramenta até bastante bem estruturada na Secretaria do Verde, mas num determinado momento, por uma questão política, né, houve um decreto do então prefeito, Paulo Maluf, que tirou o relatório de impacto de vizinhança da Secretaria do Meio Ambiente e colocou na secretaria, que acho que era uma secretaria de, não sei se, habitação. Né? E aí, os critérios, né, de avaliação mudaram. Né? Então, a gente deixou de ter essa ferramenta, que era uma ferramenta importante, e o plano diretor poderia recolocar. Porque a gente tem visto... principalmente em bairros como Moema, Ibirapuera, né, que pela geologia, o Flávio sabe dizer melhor disso do que eu, né, a gente vê, né, que o empreendimento vai se instalar ali, mas o lençol ele é bastante elevado, então você tem que rebaixar o lençol. Claro, quando você rebaixa, né, você cria um vazio e aí tem uma acomodação ali do terreno. Não é assim, Flávio, que você me ensinou? Então o terreno se acomoda. O terreno se acomoda. E aí você provoca rachadura nas casas e nos imóveis vizinhos e vai todo mundo lá reclamar. E isso, né, quando você não chega e tem uma via com um buracão, uma cratera no meio. O que é isso, né? É a água que alguém tirou dali, né? E aí a terra, o solo está se acomodando de volta no lugarzinho dele. Ninguém fez nada. Mas isso, esses impactos, né, no entorno, inclusive na vizinhança, a gente tem que estudar. Né? Então, você tem um lugar que tem um lençol tão alto que você precisa rebaixar para fazer as garagens, né, no subsolo, e você não vai estudar o impacto na vizinhança? Como assim? Né? Você pode ter posto de gasolina ali naquele raio de influência. E aí você tem uma situação complexa, né? Que você pode, inclusive, induzir a um risco. Né? Então, e essas coisas estão sendo ignoradas. E isso é motivo de preocupação para mim. Já foi mais, mas agora, como eu me aposentei, eu tenho tentado não olhar muito, porque eu ficava em pânico. Eu ia passando pela cidade, meu coração ia saltando. Agora, acalmei. Né? A ONU trouxe o relatório dela sobre recursos hídricos em 2022, se eu não estou enganado, como um tema de tornar visível o invisível, falando das águas subterrâneas, que a gente não consegue enxergar a olho nu, a não ser que a gente escave ou rebaixe ou faça alguma coisa nesse sentido. E no caso do meio ambiente urbano, que é o que a gente está tratando aqui, que é um ecossistema todo próprio, existem várias questões ambientais que são invisíveis, né? A poluição do ar, as águas subterrâneas, vírus que são disseminados e que paralisam o mundo por mais de 2 anos, enfim, aí tem um punhado de coisas e isso está se agravando com o tempo por conta das atitudes que estão sendo feitas nas cidades e nas próprias florestas também, né? Então é um assunto muito pertinente da gente trazer aqui para tratar com a urgência necessária, né? Eu digo que não dá para a gente ficar esperando só um milagre amazônico, até porque a gente fica transitando entre a mitigação, no caso da gente conseguir baixar as emissões para o limite de 1,5 grau de aquecimento,
mas também a gente já tem que se preparar para muita coisa de adaptação, né? Exatamente. As cidades elas precisam ser resilientes a essas mudanças climáticas. Essa é uma outra preocupação que eu acho que o plano diretor também precisa prestar atenção, né? Esse novo plano, porque São Paulo é uma cidade que não tem resiliência. A gente vê que chove um pouco, já fica tudo intransitável. Né? E a gente vai ter, com as mudanças climáticas, eventos extremos cada vez mais frequentes. Né? Então, essa frequência, ela acaba, né, não só gerando prejuízos materiais, mas a gente perde vidas. Né? Então, a gente perde pessoas. Né? A gente viu Petrópolis no ano passado, a gente viu na Bahia também no final do ano passado, foi terrível, as chuvas foram terríveis, está chovendo bastante lá de novo. Né? Então, a gente precisa... Está chovendo para caramba em Goiás, que não era Goiás, comum, então, a gente tem que né? se preparar para isso. A gente tem que se preparar e as cidades elas precisam identificar, né, essas fragilidades, né, e a gente precisa tomar alguma providência em relação a isso. A gente em São Paulo a gente tem várias ocupações que estão em áreas sensíveis, né? A gente teve uma época em que a gente tinha um mapeamento dessas áreas. E o IPT, inclusive, nos ajudou e fez ali uma avaliação, inclusive, do grau de risco, né, de cada uma dessas áreas para a gente conseguir priorizar na remoção das pessoas. Né? Hoje a gente não tem mais esse mapa de risco das áreas, o que é uma pena, né? Porque isso é um instrumento de planejamento e de atuação do poder público. Porque se você não sabe, né, o que você tem, como é que você prioriza? Quem você socorre primeiro? Né? Quanto recurso você precisa? Deixou de fazer, simplesmente. A gente não tem porque foi um acordo que a gente tinha feito com o Ministério Público. Né? O município de São Paulo tinha feito um TAC com o Ministério Público e aí a gente contratou o IPT para fazer esse mapeamento das áreas de risco e foi importante, porque o que acontecia é que o judiciário, no afã de tentar resolver, né, ele vinha e determinava, olha, remova essa população, remova essa. Você não tinha recursos para remover todo mundo ao mesmo tempo. Né? Então, os recursos são limitados. Então, a gente ficava numa situação difícil, né? E aí é engraçado porque o judiciário vem e dá a decisão e a única pessoa que sofre é o pobre do procurador. E eu falo porque a gente fica em pânico com as multas diárias, porque o gestor ele vai embora. Então você dá aquelas multas milionárias por dia de atraso, 1 milhão por dia de atraso, pode dar, o cara não vai pagar. Né? Ele vai embora antes da execução. Mas o infeliz do procurador, no caso eu e os meus colegas, a gente ficava se contorcendo, porque isso ia ser uma bomba que ia estourar na nossa mão. Né? Então a gente sofria muito, muito, muito. E um dia o procurador-geral tomou a atitude de então, né, procurar o Ministério Público e falar, escuta, não dá para a gente fazer tudo ao mesmo tempo, a gente tem que organizar isso, e aí foi que surgiu essa ideia do TAC, que foi muito bem sucedida, porque deu um norte, e a gente levou isso para o judiciário e falou, olha, a gente vai fazer as remoções numa ordem. Né? Então, observando a gravidade, e aí funciona. Né? Agora, se não, vem aí você é obrigado a cuidar, às vezes, de um caso que não é tão grave assim, mas porque você tem uma decisão judicial, e um outro que é perigosíssimo, fica ali, né? Esperando a atuação. O TAC é um termo de ajustamento de conduta, né? Isso. Agora, para aproveitar que antes da gente ir para o fim, Gláucia, as coisas mais visíveis, digamos assim, aproveitando que você é muito especialista em São Paulo aqui, né? Agora, no final do ano, eu fui com as minhas crianças no centro, né? Então, fui conhecer lá, eu já conhecia, mostrar para eles a Galeria Pagé, a Galeria do Rock e tal, foi muito legal, mas eu vi muito lixo na rua, né? E os comerciantes, eu fui até trocar uma ideia, poxa, eu não sabia que estava tão degradado aqui, né? Na legislação, é só a prefeitura que tem que cuidar disso, porque os lojistas falavam assim, te deixa aqui porque a cada 2 dias vem aqui à noite eles limpam e tal. Mas assim, até chegar a prefeitura e limpar, vai ter morador de rua que vai mexer, vai ter até animais que estão na rua que vão mexer. Sobre a responsabilidade penal, assim, quem que está nessa mira? Assim, é só a prefeitura? Na verdade, a obrigação para recolhimento do lixo urbano é da prefeitura, porque você tem o tratamento. Né? Tá. Claro que se a gente tivesse uma população mais educada, a gente poderia diminuir o volume dos resíduos que são destinados para o tratamento final. Então, se a gente tivesse reciclagem, se as pessoas, né, que moram em casa ou que têm um espaço maior no apartamento fizessem uma compostagem, você consegue diminuir o volume de resíduos ou até, né, evitar a produção de resíduo, que é
né, assim, é o sonho de consumo de todo mundo, é que a gente não gere resíduo. Mas, por exemplo, na época de Natal, né, então você faz aquele negócio, abre os presentes, você vê o volume, né, de lixo que se gera, né, de embalagem. Então, por exemplo, se eu vou comprar um café, né, qual é o melhor café? É aquele que é torrado e moído na hora e o sujeito me entrega ali num saquinho. O melhor café, né? Mas qual é o melhor café para você transportar? Né? Aquele que é embalado a vácuo, porque ele não perde a qualidade, o aroma. Tem a validade mais estendida. Isso, a validade estendida. Então, você pega e faz aqueles packs que são os tijolinhos, né? E aí você tem uma embalagem primária, aí você tem uma embalagem secundária, que é a caixa de papelão, porque você vai colocar uma dúzia, né? E aí você vai vendo como é que multiplica, né, a questão da embalagem. Isso para qualquer produto, né? Se você vai comprar sucrilho, então você vê que tem o saquinho do sucrilho dentro de uma caixa que vem dentro de uma outra caixa. Então, são 3 embalagens para você comer um pouquinho de sucrilho de manhã. É uma coisa de louco isso, né? Então, isso também é uma questão de mentalidade que precisa mudar. Agora, na hora em que você não fez a sua parte, né, como população, né, em que você não reciclou, não evitou, não fez uma compostagem, na hora que você não fez a tua parte, isso tudo vai ficar para o poder público, porque é ele que tem que fazer a destinação final. Você não pode jogar em qualquer lugar. Você tem que jogar no aterro controlado, né, exatamente para você não ter a poluição de outras áreas. Então, você tem toda uma disciplina para o tratamento e destinação final desses resíduos. Então, o poder público ainda recolhe. Né? Em alguns bairros tem a reciclagem, então ele recolhe o reciclado num dia, o lixo úmido no outro, o que já é um avanço, porque antes nem isso a gente tinha. Agora a gente já tem, né? Então, o lixo úmido pode ir até para uma compostagem ou vai para um aterro, e o lixo seco ele vai para as recicladoras, né? Então o pessoal tem que ficar de olho lá no centro, que assim, tem lugar que a gente tem que desviar, assim, quase que não tem calçada para andar. Poderia ter, né, claro, né, toda essa embalagem, que isso produz muito também, porque tem as lojas, né? Isso certamente tem um destino melhor numa reciclagem. Né? Porque na hora que você manda tudo para o aterro, né, você está sobrecarregando um sistema que é difícil de operar. Ele é muito difícil de operar. Né? E nesse assunto vasto, a gente abre o leque agora para falar da separação dos resíduos, para falar dos catadores, que representam mais de 75%, 80% dos atores que fazem essa separação e fazem essa coleta do material reciclado. E do ciclo de vida do produto, porque se você não pensa, né, na hora em que você está desenhando o produto, né, você tem que pensar do berço ao túmulo. Né? Então, você tem que ver o ciclo todo dessa produção para ver, na hora do descarte, o que vai acontecer com esse produto. Né? Se você precisa mesmo daquela embalagem. Então, você tem que fazer toda essa engenharia, né? É quando você projeta alguma coisa, para você conseguir depois recuperar aquilo que é possível, né? E só descartar realmente aquilo que não tem aproveitamento. É um tema muito legal que você começa a ver de uma maneira diferente as marcas, você vai no supermercado com um comportamento diferente, começa a pensar, isso que ela falou, né? Puxa vida, sucrilhos tem todas essas coisas, né? Mas essa é a mudança de cultura, de mentalidade que a gente vive falando. Quando você começa a enxergar... Você fazer as coisas dentro da tua casa pode não mudar o mundo, mas muda a tua cabeça, a forma de encarar as coisas e a forma com que você vai levar isso para fora. É assim, funciona assim dentro da cultura das empresas, funciona assim dentro... Na Alemanha, por exemplo, você compra o sucrilho, mas você já deixa a embalagem lá, no próprio supermercado. Você não leva para casa. Você já coloca ali para reciclagem. Você não leva para sua casa para depois mandar reciclar. E até porque você vai levar a sua própria sacola, quanto menos volume, melhor. Poxa, então você já coloca só a embalagenzinha de plástico ali na tua sacola e vai embora, até porque você não precisa da outra. Sim, poupa até espaço no armário. No armário. Não é? Mostra que a embalagem continua sendo necessária, mas ela não precisa chegar até a tua casa. Ela não precisa chegar até a tua casa, exatamente. Glaucia, super obrigado. A gente Puxa, ficaria o dia inteiro gostei, aqui acabou. falando. Pois é. A gente ficaria aqui o dia inteiro, né, Flávia? Opa! Obrigado aí por Eu que você agradeço. nos dar essa luz aí, né? Nos direcionar aí por tanto tempo aí na sua carreira. Desejo aí um ótimo ano para você e que a gente tenha sempre muito assunto a falar e sempre com ganhos positivos aqui para as cidades. Né? Sempre.
Muito obrigada a vocês, foi super gostoso estar aqui conversando com vocês. Achei que eu ia ser sabatinada, assim, vim até, mas foi muito legal, foi um papo muito gostoso. Obrigada, passou rápido. Quando é assim, sinal que foi bom, né, Flávio? Opa, espero que seja para todo mundo. E agradeço você que nos acompanhou em mais um episódio aqui do Para em Ponto. Lembrando, se você ainda não se inscreveu, faça isso, não dói nada, não custa nada, mas é muito importante aqui pra gente continuar levando essa mensagem positiva aí e promovendo encontros de gente e meio ambiente aqui no nosso canal. Eu sou o Fernando Tuller. Eu sou o Flávio Fernandes Salles. E esse foi mais um Para em Ponto. A gente se vê no próximo. Até lá.